as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Vamos adorar o Senhor, reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Glorifica o nome do Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Somente a igreja, teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Mais uma vez, glorifica o nome do Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem glória a forte? Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Temos muitos motivos para darmos glória a Deus. Amém, irmãos? Somos vitoriosos, podeis assentar. Temos muitos motivos, porque Deus nos trouxe até aqui. Há um ano atrás nós estávamos
pensando como seria o nosso ano. Foi um ano difícil, sabemos disso, mas nesta noite estamos celebrando o último culto deste ano. Estamos aqui, isto é um motivo de vitória, de dar glórias a Deus por isso. Não só nós que estamos aqui, os visitantes que nos acompanham, aqueles também irmãos que estão em casa, celebre a Deus conosco, porque você está aí, está vivo. Isso é bênção do Senhor para a sua vida, para a sua família, e temos certeza que Deus vai nos abençoar nessa noite com esse culto dedicado ao louvor e à glória do seu santo e eterno nome. Meus irmãos, nesta noite nós temos como último culto do ano o tema Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo. Este é o sonho de Jesus. Jesus quer que a igreja prossiga, não importa as circunstâncias, não importa as lutas, a igreja continua marchando. A jornada é longa, nós sabemos, vai ser duro, porque nós passamos pela porta estreita, mas nós temos um Deus que nos guia, que nos guarda e nos protege, e temos certeza que nós vamos prosseguir com louvor, não arrastando os pés, mas marchando firme. E por isso eu convido os irmãos que estão aqui, que puderam vir celebrar este culto conosco, e aqueles irmãos também que nos acompanham pela internet. Deus abençoe sua vida. Ore conosco, agradecendo ao Senhor por mais essa vitória. Oremos, meus irmãos. Pai Celeste, o nosso coração se alegra nesta noite, e por isso estamos aqui dando louvores, entoando canções, dizendo que o teu reino é sempre eterno. Nós estamos fazendo essa transição de um ano para o outro, mas a nossa cidade é celestial e lá é eterna. Não existe tempo, não existe momento, tudo é eterno. E é com este espírito que nós estamos aqui, ó Pai, celebrando essa virada de ano, mas com o coração no céu. Ó Deus, nós rogamos para que o Senhor abençoe este culto, abençoe os louvores, abençoe cada irmão que está aqui, cada visitante que veio buscar a Tua presença, começar um ano na Tua presença, que o Senhor retribua cada um conforme o Teu bem-querer, a Tua boa e eterna vontade. Ó Deus, continue conosco. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo mediante o autor da nossa fé. Cristo é o autor da nossa fé. Sem Cristo não tem como a igreja avançar. Diz assim em Hebreus capítulo 12, versículo 3: portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós não podemos nos cansar, nós não podemos nos desanimar, porque o Espírito Santo é que nos sustenta. E por isso nós temos um hino aqui tão bonito que fala do autor da nossa fé, que é Jesus Cristo. Vamos cantar, meus irmãos, bem forte.
Meus irmãos, ainda de pé, vamos recitar bem forte a mensagem que se encontra em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Em uníssono, então, recitemos. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo, adorando ao Senhor em meio às lutas e aflições deste mundo. Jesus disse: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. João 16, 33. Este versículo precisa ser decorado em nossos corações. Neste mundo passamos por muitas aflições e nós precisamos ter coragem, porque o mesmo Cristo que venceu o mundo é o mesmo Cristo que nos ajudará a vencer também. Amém, meus irmãos? Por isso que nós estamos aqui. Todos nós tivemos tribulações ao longo deste ano, lutas, verdadeiros desafios, mas o nosso Deus nos deu força em meio às aflições. Vamos cantar bonito, Caminho no Deserto.
Amém, meus irmãos. Este momento é um momento de gratidão. Momento quando nós intercedemos uns pelos outros, oramos por aqueles nossos amigos, parentes, pelos desafios que enfrentamos e vamos enfrentar. Não só nós, mas aqueles que nos pedem por ajuda, por uma oração, talvez aquele vizinho. Nós estamos aqui separando esse momento. É o último momento de gratidão que nós estamos, em termos de culto, fazendo. E eu gostaria de convidar os irmãos para que se coloquem em pé, para que nós venhamos agradecer o ano que termina e agradecer também o ano que inicia. Nós aproveitamos a oportunidade para abrir aspas. Alguns irmãos nos procuraram a respeito da oferta de amor. É comum na igreja, no último culto do ano, não fazemos a coleta de dízimos e ofertas. Mas aqueles irmãos que sentiram um desejo no seu coração em fazer essa oferta de amor para o terreno e outros fins, que os irmãos depois procurem os diáconos ou até mesmo o pastor para este momento. Tem a bandeja aqui. Então, no final do culto, a gente faz agora. Então, convidar os diáconos para que venham aqui. Os irmãos se assentem, enquanto os diáconos então passarão. E aqueles irmãos que vieram preparados para esta oferta de amor, que assim seja. Conclamos, irmãos, aqueles que ainda não pegaram o seu carnezinho, que contribua para tenha a sua participação para nós honrarmos a compra do terreno. Mensalmente temos esse compromisso. Diferente de muitas igrejas que determinam um valor, o irmão vai ter a oportunidade de escolher o valor dentro das suas possibilidades para poder honrar esse compromisso que a igreja tem com os proprietários deste terreno. Nós não podemos deixar de pegar o carnê e assumir esse compromisso dentro do seu orçamento. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, assim como já nos tem abençoado. Já podemos dar a entrada e nós vamos caminhar para a primeira parcela. Dia 10 é o dia que nós temos que fazer a transferência. Então, os irmãos façam um esforço dentro da possibilidade de cada um para que nós possamos fazer isso antes do dia 10. O irmão Nilson está dizendo que, se precisar, ele levará em casa o carnê. Eu já tenho uma pessoa que já me procurou dizendo para que o irmão pudesse ir lá entregar o carnê. Vamos orar, meus irmãos. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por este ano que está se findando. Agradecer porque o Senhor nos visitou todos os dias da nossa vida. O Senhor nos despertou. O Senhor nos trouxe ao longo do dia com o seu forte braço. E o Senhor nos acalentou nos momentos de tristeza. Sorriu conosco. Quando nós choramos, o Senhor
nossas lágrimas, enxugou o nosso pranto. O Senhor foi conosco, nos alimentando, cedendo a chuva para que houvesse alimento em nossas mesas. O Senhor preservou a nossa saúde, proveu o medicamento. Ó Deus, não temos palavra para expressar o quanto o Senhor participou da nossa vida. E temos certeza, ó Pai, que aquele Deus que não dormita será conosco nesse ano que se inicia e continuará conosco, nos acompanhando. A nossa confiança não está na vacina, a nossa confiança está na mão poderosa do Senhor. Ó Deus, que nós sejamos teus filhos, filhos que andem na tua presença, filhos que aprendam a obedecer a tua vontade, filhos que aprendam a aceitar a sua vontade, seja nos momentos de tristeza, seja nos momentos de alegria, o Senhor sempre estará conosco. Ó Deus, visita cada coração que está aqui. Se porventura há alguém aqui sem fé, sem esperança, que nesta hora, pelo poder que há no nome de Jesus, levante essa pessoa, levante esse espírito de desânimo e faça com que ele creia que o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que cuida da igreja, o Deus que direciona a igreja, o Deus que guia a igreja, é o Deus que vai na nossa frente. Ó Deus, nos abençoe. Precisamos da sua bênção, precisamos da sua companhia, precisamos da sua paz, precisamos que os anjos do Senhor caminhem ao nosso redor, neste mundo tão perverso, tão desafiador. Precisamos que o Espírito do Senhor revista o nosso coração de paz, de esperança e de vontade de trabalhar para o teu reino. Ó Deus, abençoe também estes recursos que estão aqui. Precisamos deles para que nós possamos avançar. Precisamos, ó Pai, honrar os nossos compromissos. Precisamos, ó Pai, fazer com que a igreja pague os seus compromissos em relação ao terreno, em relação à obra, em relação à luz, a tantos outros custos que nós temos. Abençoar vidas que precisam desses recursos. Ó Pai, que a tua igreja participe nesse momento também, efetivamente. Ó Deus, tudo isso nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua oração. Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo, adorando ao Senhor e sendo grato a Ele por todas as bênçãos, tantas bênçãos recebidas. Graças dou é o hino que iremos cantar. Passou
Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias em Filipenses, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 3, versículos de 12 a 14. São apenas 3 versículos. Na minha versão, estarei lendo para os irmãos. O tema desta noite é: Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo. Esta é a proposta dessa noite e convido aos irmãos para que me acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, eterno Pai, nesta hora nós queremos refletir sobre a Tua palavra. Precisamos da direção do Teu Espírito para interpretar aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Ó Deus, que não esteja aqui o Teu servo, mas esteja a voz do Senhor através de mim. Perdoa-nos os nossos pecados. Encha-nos da Tua graça e da Tua vontade. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo. Meus irmãos, esse ano foi um ano realmente, como temos dito, muito difícil. Um ano desafiador. Um ano que podemos dizer pegou muitas pessoas, países desprevenidos. E isso é algo que, quando acontece conosco, quando nós acontece algo conosco que nos pega desprevenido, ficamos despreparados, nós ficamos tanto quanto desconcertados diante dos problemas. E foi o que aconteceu diante dessa pandemia. Jamais a história passou por algo tão incomum. Jamais a igreja cristã passou algo tão incomum no mundo inteiro, fazendo com que as igrejas fechassem as suas portas por este motivo. Houve uma pergunta que muitos cristãos fizeram. E essa pergunta foi: por que Deus permitiu que as igrejas fechassem as suas portas? Será que Deus está insatisfeito com a igreja de Cristo? Talvez tenha sido essa a sua pergunta, talvez tenha sido essa a sua indagação. Não sabemos a resposta, mas ao mesmo tempo temos que ficar alerta, porque o que aconteceu foi algo sem precedentes. A igreja precisa estar mais vigilante do que nunca a respeito da doutrina que defende dentro deste cenário que estamos vivendo agora. Não é hora de esmorecer, pelo contrário, precisamos prosseguir para o alvo, porque há um ano na nossa frente e esse ano também será um ano desafiador. A igreja precisa avançar em meio a quaisquer acontecimentos que se espere, seja com Covid-19, seja com a vacina. O alvo da igreja sempre será Jesus Cristo.
A nossa confiança não está numa vacina, mas a nossa confiança está em Jesus Cristo. Infelizmente, assim como não são poucos que subestimam o perigo do coronavírus, também há muitas pessoas entre nós que não têm dado muita prioridade ao crescimento espiritual diante de uma fase tão bem atípica quando comparamos aos últimos tempos. É preciso que nos perguntemos em que sentido a pandemia afetou a minha vida espiritual. Diante desse cenário, para aqueles que responderam que não afetou em nada, eu posso dizer que isso, de certa forma, é algo preocupante, porque, diante desta questão, é necessário que haja um maior despertamento espiritual diante desse contexto mundial que estamos presenciando nesta geração. Algo, como disse, sem precedentes. O apóstolo Paulo ressalta como os irmãos filipenses se portariam diante de um contexto social semelhante ao que a igreja, nossa igreja, está vivenciando nesta geração. Se os irmãos puderem me acompanhar, no capítulo 2, versículo 15, diz assim: capítulo 2, versículo 15, diz: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Paulo está dizendo que aquela geração era uma geração pervertida e corrupta, ou, como em algumas versões, corrompida e perversa. Tal como nos dias de Paulo, assim é a geração da igreja que estamos inseridos hoje, ou que está inserida hoje. Uma geração difícil, uma geração que também está se corrompendo a cada dia, que está se pervertendo a cada dia. Assim como naquele tempo, o que diferencia hoje, podemos dizer que é a modernidade, é a tecnologia. A tecnologia, ela tem sido utilizada para salvar milhares de vidas. Também é verdade que o problema da nossa geração, como disse, não está na vacina para que liquide ou elimine o Covid-19. A vacina aniquilará o Covid, essa é a nossa esperança. Temos certeza disso. Mas sabemos que, independente da nossa preocupação em relação à saúde, o que nós temos que nos importar é que a geração que estamos vivendo também passa por dificuldades, e essas dificuldades também se refletem na corrupção da alma, na corrupção da mente humana. Sobretudo, é um pensamento equivocado imaginar que 2021 será melhor se pensarmos assim, que a solução está na vacina. A solução da igreja não está em uma vacina. A vacina que precisamos nos preocupar é aquela que aniquila o pecado do ser humano, que se intensifica cada vez mais em nossa geração. Ou seja, a vacina que liquida o problema da humanidade é o sangue de Jesus. Por isso que a igreja precisa prosseguir nessa dura jornada, caminhando em comunhão, caminhando em amor, com muita fé na graça de Jesus Cristo, para que esta geração conheça a verdadeira cura para um mundo melhor. Meus irmãos, neste ano que se inicia, de fato, Cristo espera
que a igreja prossiga para o alvo em busca do seu prêmio. E isso independe da intensidade da tribulação. Nada pode tirar as estruturas que sustentam a nossa fé em Cristo. Assim, à luz da palavra de Deus, a proposta é pontuar algumas maneiras de como Cristo espera que a nossa igreja prossiga para o alvo, como lemos no versículo 14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu gostaria de ressaltar com os irmãos o que seria importante para que a igreja prossiga para o alvo. A igreja, o que Cristo espera da igreja? Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo sem se contentar com o que já conquistou. No versículo 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Somente essa parte. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo era um homem que vivia dois extremos. Ele era um homem que a sua vida terrenal tinha um peso e a sua vida espiritual tinha um outro peso. Quanto à sua vida terrenal, ele aprendeu a se contentar com qualquer coisa que tivesse, qualquer experiência que vivesse. Compreendia bem o que era estar abastecido da graça de Cristo. Por outro lado, em relação à sua vida espiritual, havia naquele homem de Deus uma sede, uma falta de contentamento por achar que sempre estava aquém de alcançar a sua conformidade com a imagem de Cristo. Ele vivia insatisfeito com a sua vida espiritual. Ele sempre achava que precisava melhorar. Ele achava que precisava ser um crente exemplar. Embora soubesse que jamais conseguiria atingir essa condição da alma por causa da sua natureza pecaminosa, no seu interior desejava ser melhor do que era. Por isso que no início do versículo 13, ele afirma, não haver alcançado. Ele diz, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Ao que parece, segundo teólogos, havia pessoas na igreja de Filipos que imaginavam ter atingido a perfeição cristã, pessoas que acreditavam ter alcançado a conformidade de Cristo. Paulo, em contrapartida, diferentemente daquelas pessoas, daqueles irmãos da igreja de Filipos, Paulo, na qualidade de grande teólogo que era, humildemente, disse não julgar haver alcançado tal perfeição. Isto porque havia nele um padrão de exigência e de cobrança muito grande. No verso 10, ainda nesse capítulo 3, Paulo diz, o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição. Para Paulo, o importante era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo reconhecia que os cristãos eram chamados a aspirar padrões mais elevados. Com base em que Jesus diz aos seus discípulos, podemos ressaltar isso. Os padrões cristãos devem ser mais elevados. Esta é uma cobrança que cada um de nós precisa fazer em relação à nossa vida espiritual. Jesus certa vez falou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 5, versículo 48, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Jesus sabia que a lei de Moisés exigia que os judeus precisavam ser tão santos como Deus, sede santos como seu Pai, como o Pai é santo. Jesus agora está dizendo para eles que eles precisavam ser tão perfeitos como Deus é perfeito. Jesus não poderia dar outro padrão inferior a esse.
devido ao nível de exigência que Deus espera dos seus discípulos. Embora seja algo inatingível, embora seja um padrão inatingível, esse deve ser o desejo, a aspiração de cada crente. Meus irmãos, precisamos ser como Paulo, não nos contentarmos em achar que chegamos ao estágio ideal de santidade, como pensavam aqueles irmãos filipenses. O alvo que Cristo determinou para os seus discípulos foi para que fossem perfeitos como o próprio Deus. Como disse, algo inatingível, mas tinha que ser um alvo muito sublime, um alvo para que nós não alcancemos, não estacionemos na nossa condição de vida espiritual. É um alto nível de exigência que se espera da sua igreja. Por mais que estudemos a palavra de Deus, por mais que gastemos tempo em oração, Cristo espera que a igreja prossiga a sua jornada sem achar que atingiu o ponto ideal de perfeição espiritual. Enfim, Cristo estabelece um padrão inatingível de perfeição para que busquemos a vida inteira. Não nos acomodemos, como disse no início, nós, quando somos questionados, se houve alguma mudança na nossa vida espiritual diante do contexto que vivemos, e se dissermos que não mudou nada, precisamos nos atentar e reconhecer que precisamos melhorar. Diante de uma geração tão incansavelmente corrupta e perversa, quando há uma criatividade tal para se fazer o mal, onde a malícia impera, precisamos entrar nesse novo ano com uma nova mentalidade, e Cristo espera que a igreja prossiga seu alvo sem jamais pensar que chegou ao ponto ideal da perfeição espiritual. Avançando um pouco mais, Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo sem deixar-se ser controlada pelo passado. Ainda no versículo 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Paulo era um homem de propósito. Tinha um só alvo. Paulo tinha uma única ambição. Ele foi um homem que cometeu muitos pecados, ele fracassou muitas vezes. Assim também como ele teve muito sucesso. Foi um grande evangelista, um grande missionário. Um homem que teve muitas vitórias. Em todo o tempo da sua vida, era um homem que deixou-se ser direcionado por Deus. E por isso, ele não era um homem controlado pelos fatos que aconteceram no seu passado. Ele não tinha o seu passado acorrentado em si. Jesus, certa vez, disse aos seus discípulos, podemos ver lá em Lucas capítulo 9, versículo 62. Ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Jesus, ele usa dessa figura do agricultor que mantém as suas duas mãos no arado. Diz que quando ele coloca essas duas mãos no arado, ele não deve olhar para trás. Isso não significa dar uma olhada momentânea para trás, não é isso que o texto quer dizer. O que Jesus quer dizer é que nós não devemos manter a nossa mentalidade lá de volta no Egito, enquanto nós estamos caminhando no deserto,
Olhar para trás e vislumbrar algo é importante. Agora, fixar a nossa mentalidade no passado, como aqueles hebreus fizeram no deserto, ali passando pelo processo de libertação, ainda com o coração lá no Egito, é isso que Jesus está dizendo. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás, não pode viver de passado. Ou seja, tem que viver vislumbrando o futuro, mas não ser controlado pelo passado. Na verdade, o que Jesus dizia para os seus discípulos era que não era pecado olhar para o passado, lembrar-se dos seus sucessos e lembrar-se dos seus fracassos, lembrarmos dos erros, lembrarmos dos acertos, mas não deixarmos ser controlado pelo passado. A igreja deve olhar para a janela do futuro, olhar sempre para o alto, para as nuvens, porque é através da janela do futuro, daquela janela para o céu, a qualquer hora do dia ou da noite, que iremos vislumbrar o retorno de Jesus com todo o poder e glória para buscar a sua igreja. Paulo estava com seus olhos dirigidos para o futuro. A igreja também deve estar voltada para o futuro e esquecendo-se das coisas que para trás ficam. Convém lembrar que, na terminologia da Bíblia, o verbo esquecer não significa deixar de lembrar, a menos que se trate de um problema, vamos dizer, deixar de lembrar por uma questão neurológica ou por uma questão de senilidade, idade ou de memória. Nenhuma pessoa madura é capaz de se esquecer do que aconteceu no passado, principalmente num ano difícil como esse. Às vezes desejamos ter a capacidade de apagar certas memórias que temos, mas sabemos que isso não é possível. Na Bíblia, esquecer significa não ser influenciado ou afetado por algo. Quando Deus promete não se lembrar, conforme em Hebreus 10:17, Ele não sugere que Deus está tendo uma crise de memória curta. Deus não tem crise de memória. Deus se lembra de tudo. Mas aqui no texto, em Hebreus 10:17, ele fala algo muito interessante. Diz assim: também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Isso, para Deus, não se lembrar é algo impossível. Não é isso que Deus está dizendo, que Ele se esquece. O que Ele está dizendo aqui é que você não será mais acusado desses pecados, eles não afetam mais sua situação diante de mim, nem influenciam minha atitude por causa deles. Quando Deus olha para nós e vê os nossos pecados, Ele está dizendo que Ele não, e nós pedimos perdão por esses pecados, pelos erros cometidos. Deus não se esquece. O que acontece aqui é que Ele olha para os nossos pecados e não nos acusa mais desses erros. E eles não vão afetar a situação que nós temos diante de Deus, e não vai influenciar a atitude de Deus por causa dos pecados que cometemos. É isso que Ele está querendo dizer. Esquecer é não ser influenciado ou deixar ser afetado por isso. Enfim, quando Paulo diz esquecendo-se das coisas que para trás ficam, significa apenas que quebrou o poder do passado sobre o seu futuro. O passado não tem mais poder sobre o futuro da vida de Paulo. Por isso que ele esquecia as coisas que para trás estavam ficando. Havia muitas coisas no passado de Paulo que poderiam servir de peso para atrasar a sua corrida para o futuro. Os irmãos com calma poderão ver lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 14,
Diz que o passado de Paulo, ele era um homem blasfemo, um homem perseguidor e insolente. Mas ele diz também que ele alcançou a misericórdia. Por isso que ele mesmo na sua incredulidade, mesmo na sua ignorância, ele viu nele transbordando a graça de Jesus Cristo, a graça do nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Os acontecimentos não havia como mudá-los. Paulo sabia disso. O que mudou foi a maneira como encará-los. Todos estes acontecimentos serviram apenas para serem considerados como inspiração para aquele homem, para fazê-lo prosseguir ainda mais, prosseguir mais rápido ainda para o alvo. Ele esperou a sua história, ele coletou a sua história de vida e viu que nada daquilo do passado poderia ajudá-lo, senão que ele olhasse firmemente para o alvo e corresse atrás da sua recompensa. Diz o texto que a sua vida não estava acorrentada ao passado, devido à sua ignorância ou por causa da sua incredulidade. Porém, acima de tudo, que havia alcançado misericórdia e transbordante graça do Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Da mesma forma, Cristo espera que nós sejamos como sua igreja, que os acontecimentos sejam considerados como inspiração para que prossigamos para o alvo, que o passado não seja algo que controle o presente ou o futuro da nossa vida ou o futuro da igreja. Seguir para o alvo é muito mais que uma motivação, é um ato de fé, é um ato de coragem. Por fim, meus irmãos, ainda gostaríamos de fazer uma terceira observação. Cristo espera que a igreja prossiga para o alvo com determinação. Versículo 14. Diz assim: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. O verbo prossigo é o mesmo usado no versículo 12 desse mesmo capítulo. Ele tem o sentido de um esforço intenso. Ele diz aqui que esse fato dele estar prosseguindo não quer dizer que não haja esforço, não quer dizer que não haja empenho. É algo que requer sacrifício. Os gregos costumavam usar este termo para descrever um caçador perseguindo avidamente a sua presa. O mesmo zelo que Paulo manifestava para perseguir a igreja, os irmãos podem ver no versículo 6 deste mesmo capítulo 3, pode ser observado este mesmo empenho para ele se entregar ao serviço a Cristo. Da mesma forma que ele se empenhou para perseguir os cristãos, ele também está com a mesma proposta, a mesma determinação para servir a Cristo. O que se pode ressaltar aqui é que a mesma determinação que ele tinha para as questões de seu interesse pessoal, da mesma maneira demonstrava para as questões de interesse relacionado à sua vida espiritual. Não deve ser diferente conosco. É preciso que tenhamos a mesma determinação para tratarmos de assuntos de nosso interesse, como também a respeito da nossa vida espiritual. O mesmo empenho que nós dedicamos ao nosso trabalho, aos nossos compromissos em casa, na escola, seja onde for, é o mesmo empenho que devemos ter em relação à nossa vida espiritual. Tudo que executamos com determinação é visando uma resposta positiva. Se faço algo para mim com dedicação, receberei a minha recompensa.
essa recompensa será cedo ou tarde conhecida por mim. Se for para a minha família, se for para os meus irmãos, sejam de sangue, sejam de fé, irmãos, parentes e amigos, algum retorno positivo eu receberei, nós receberemos. Quero salientar a questão do retorno positivo. O fato é que seja o que for, o que fizermos, com determinação para nós mesmos ou para outrem, é porque já estamos sendo capacitados de inteligência e força por Cristo para abençoar alguém. Não estamos fazendo porque somos capazes, mas pelo contrário, estamos fazendo algo para alguém porque Deus já nos capacitou. Lá em Atos capítulo 17, versículo 18, eu gosto muito desse versículo, os irmãos conhecem de cor, diz que, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diz que em Deus nós vivemos, e em Deus nós movemos, e em Deus nós existimos. Isso significa que tudo que nós fazemos, visando um retorno positivo, nós já estamos fazendo em Deus. Não sendo suficiente, Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 5, porque sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem Ele nós somos inertes, somos inúteis. É triste dizer isso. Se fazemos algo, é porque Deus já está nos utilizando como sua ferramenta. Porém, meus irmãos, a maioria das vezes que deveríamos usar nossa inteligência e força para o serviço de Cristo, abençoar a igreja e o reino de Deus com a mesma determinação e empenho, simplesmente não fazemos com a mesma dedicação, simplesmente não fazemos com a mesma determinação, como se a recompensa positiva de Deus não fosse tão importante ou valorosa como a recompensa dos homens. Nós invertemos os valores, ou seja, é como se estivéssemos indo a um vizinho, pedíssemos a este vizinho uma ferramenta, e essa ferramenta é necessária para fazermos determinado serviço, e depois de executar o serviço, decidíssemos não devolvê-la mais depois ao vizinho. É assim que nós fazemos com os recursos, com tudo que Deus faz conosco. Ele faz com que nós sejamos capacitados para abençoar vidas. E quando Ele pede um pouco da nossa dedicação, talvez 10% do seu serviço, nós não queremos entregar essa ferramenta ao verdadeiro dono, ao verdadeiro Deus. Meus irmãos, quantas pessoas foram tremendamente capacitadas e abençoadas pelo Senhor nesse ano tão difícil, em todos os sentidos, e que não tiveram a mesma determinação acerca da sua vida espiritual, acerca do seu serviço para a igreja, do seu serviço para o reino de Deus. Sabiam que poderiam servir mais e não retribuíram este tamanho favor de Deus. Usaram a ferramenta de Deus para outros fins pessoais, mas talvez, de certa forma, negligenciaram para trabalhar diretamente no reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe para que neste novo ano tenhamos um novo princípio de vida, de trabalho em relação às questões espirituais. Concluindo, meus irmãos, como temos dito, já estamos a poucas horas da virada de ano. Cristo espera que a sua igreja prossiga para o alvo. Que o alvo é esse que a igreja deve prosseguir com tanta determinação espiritual. Lá no versículo 14, que nós lemos, no capítulo 3, diz: o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio. Quando cada um de nós alcançar o alvo, cada um de nós receberá um prêmio. Cada um de nós receberá
uma recompensa. Mais uma vez, Paulo não está sugerindo que o céu se alcança pelo esforço pessoal, pelo esforço próprio, mas apenas que, assim como um atleta é recompensado por seu desempenho, o cristão fiel também será coroado quando Jesus Cristo voltar. Não há como nós definirmos a recompensa. Ela é celestial, mas ela existe. Não é como ouro que nós podemos tatear e definir o que é o ouro, o que é a prata. A recompensa de Deus é algo muito mais sublime e indefinível. Não podemos dizer como será, mas ela existe. Ela existe como o ar que nós respiramos. O mais importante não é definir a recompensa, o mais importante é tentar ou buscar alcançá-la. Nós precisamos ter a mesma confiança que temos em relação à nossa salvação e em crer que nós seremos recompensados dentro daquilo que a palavra de Deus fielmente nos afirma. Alcançar o objetivo que Deus estabeleceu para cada um de nós é ter a sua coroa de vitória. Não importa qual seja o alvo que tenhamos conquistado aos olhos humanos neste ano, a maior recompensa para o crente é o dom da graça de Deus, para que perseverem fielmente no seu chamado até o fim. Que Cristo olhe para nós e veja. O que Cristo precisa ver em nós? Que nós somos uma igreja que não se contenta com o que já conquistou. Uma igreja que não se estaciona. Uma igreja que sempre busque avançar. Que nós não nos contentemos com a nossa forma de viver espiritualmente. Que sejamos melhores. Que busquemos avançar. Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Não somos uma igreja que se deixa ser controlada pelo passado. Volta e meia, quando eu estudo a palavra de Deus, eu sempre volto nessa questão do passado, porque quando nós encontramos pessoas, nós vemos que parte da tristeza das pessoas está no passado que ela viveu. O passado acorrenta a pessoa, o passado controla a pessoa, e ela deixa de viver o presente, ela deixa de vislumbrar o futuro por causa do passado. Eu não sei porque eu sempre volto neste ponto. Talvez seja uma forma de Deus estar falando com você. Que Cristo olhe para nós e veja em nós que somos uma igreja que prossegue para o alvo. Com a determinação de um velocista em busca de uma medalha, a nossa determinação está na busca do nosso prêmio imarcessível. Imarcessível é uma palavra difícil, mas ela significa algo que nunca murcha, algo que nunca acaba. Todos os bens, toda a glória do homem, ela acaba. Seca-se a erva e murcha a flor, é o que a palavra de Deus diz. Mas a nossa glória, nosso prêmio é imarcessível, ele não murcha, ele não acaba, e esse prêmio está separado para cada um de nós. Que os nossos pensamentos sejam mais elevados neste ano, que possamos lembrar, sim, como foi esse ano, um ano difícil. Na minha família tivemos 2 perdas, e isso não é fácil. Eu sei que muitos aqui recentemente passaram por perdas, não só de seus familiares, mas de muitas situações. Estou vendo aqui a irmã Kenner passou por um momento difícil de saúde, mas está aqui pela mão de Deus. E nós sabemos tantos outros também que passaram por dificuldades, mas se nós chegamos aqui foi pela graça de Deus, não foi pela nossa força. Os irmãos sabem bem disso. E nós sabemos que virá um ano de desafio, mas sabemos que a nossa esperança, como disse, não está em uma vacina, mas a nossa esperança está no sangue de Jesus. Amém, meus irmãos?
Vamos orar e pedir para que o Senhor abençoe nosso ano, que a nossa vida seja uma vida dedicada ao Senhor, que os dias são maus, que nós vivemos numa sociedade difícil e que a solução do problema deste mundo não está em combater o coronavírus, eu insisto, mas está no pecado, na perversidade humana. E a perversidade humana, quem combate é só o sangue de Jesus. E Jesus Cristo precisa da igreja, Jesus Cristo precisa de nós, que nós olhemos um pouco para a vida humana, esqueçamos os problemas pessoais, que os nossos pensamentos sejam de fato mais elevados neste ano, que a nossa vida como igreja de Cristo seja para o louvor da glória de Deus. Oremos. Pai Celeste, estamos caminhando para o fim deste ano e começando um ano novo. Ó Deus, que o Senhor abençoe esta virada de ano, que o Senhor continue fortalecendo a tua igreja, que esta igreja continue, ó Pai, aos teus pés, de joelhos no chão, buscando a tua presença, buscando a solução em ti, buscando a esperança em ti, não nos homens, não na modernidade ou na tecnologia. A nossa esperança está na palavra de Deus, a nossa esperança está nos joelhos no chão, a nossa esperança está na oração, na intercessão de uns pelos outros. A nossa esperança está no serviço, está em investir no reino de Deus. Essa é a nossa esperança para que a igreja passe inerte, imbatível diante das dificuldades que o mundo enfrenta. Ó Pai, se nós chegamos até aqui, sabemos que foi pela mão do Senhor. E se nós desejamos avançar, sabemos também que é a mão do Senhor que irá nos puxar. E por isso, ó Pai, nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, pedindo perdão pelos erros que cometemos no passado e queremos, ó Pai, renovar os nossos votos de fidelidade ao Senhor. O Senhor foi tão fiel conosco e mesmo assim, ó Pai, nós muitas vezes vacilamos diante do Senhor. Ó Pai, aumenta-nos a fé, fortaleça-nos os nossos alicerces em Jesus Cristo, para que possamos, ó Pai, passar ileso este ano que está chegando. E quando chegarmos ao fim dele, novamente diremos: até aqui nos ajudou o Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Iremos cantar, meus irmãos, Meu Alvo é Cristo, e logo em seguida passaremos a palavra para o pastor Gerson. Te convido a se colocar em pé, por favor. Nosso alvo é Cristo. Nosso alvo é Cristo. O alvo é Cristo e durante esse ano passamos por tantos desafios, verdade, como já foi falado pelo pastor Hélio. Mas nós temos que continuar avançando, prosseguindo para o alvo, olhando para o nosso autor e consumador da nossa fé. E é isso que nós vamos cantar. Meu alvo é Cristo. Independente da situação, independente do deserto, independente da luta, independente do que estiver passando, meu alvo sempre será Cristo. Cantar.
desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, e nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Para sempre. Diáconos, por favor, venham. Ministérios, estão nos bem, todos vocês, diáconos, acho, vamos, possa todos os ministérios. Tem casa, você quer que você quer ministério, possa também. Pode chegar aqui. Nós vamos reafirmar nosso compromisso, nosso Deus. O EGM está aí, não? Todos os ministérios, por favor, aqui. Casa, continuar nos ministérios, possa você, irmão, uma ceia de obreiros, irmãos e irmãs, em nome de Jesus, dando diaconia, Deus, prosseguindo alvo, esperando a vocação, isso Jesus. São membros ceia de Pai, Filho, Santo, seu compromisso, sagradas escrituras, seguido para o alto com noite, sempre olhando para Jesus, a sua mão, vamos dar ao Senhor e você, quando possa você,
todos os ministérios. Você dia do ano, nós estamos empossando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa ceia de obreiros, homens e mulheres, que o Senhor tem dado a essa igreja para trabalhar, para avançar, para olhar para o futuro, pensando no bem, pensando, nosso Deus, no avanço da tua obra, deixando para trás o passado, aquilo que já foi conquistado, e avançando para conquistarmos mais coisas, sempre olhando para frente, sempre pensando nas novas gerações. Eu quero te pedir que o Espírito Santo dê visão a esses homens, a essas mulheres, para que juntos possamos avançar, levar o nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em todo o mundo, começando por Barra Mansa, e assim nós trabalharemos para a tua glória e tua honra. O Senhor já nos deu muitas coisas, já conquistamos muitas coisas, mas, Senhor Deus, queremos deixar essas coisas para trás, lembrando-nos delas com gratidão, mas esses homens, essas mulheres, querem avançar mais. Que tu os abençoes de tal maneira que o Senhor mesmo possa dar visão a esses irmãos. Oh Deus, nós te agradecemos, porque estamos avançando na construção do novo templo, estamos avançando, abrindo mais espaço, estamos avançando em ação social. A Casa Rosa, que abriga pessoas doentes, pessoas cancerosas, à beira da morte, essa igreja está chegando junto com a Casa Rosa. Essa igreja está chegando junto, nosso Deus, com a Cristolândia. Essa igreja cuida dos seus membros, aviando receitas, pagando aluguéis, pagando luzes, não deixando faltar alimentos para aqueles que te pertencem. Cuidamos primeiramente dos domésticos da fé e chegamos também a outras pessoas. Quantas pessoas foram beneficiadas, ajudadas por essa igreja neste ano de 2020, apesar do Pai dessa pandemia. Dá-nos força para avançar, dá-nos força para que olhemos para o alvo soberano da nossa vocação. Que o Espírito do Senhor esteja no coração e na mente de cada obreiro dessa igreja. Levanta outro, Senhor Deus. Traga para a tua igreja novos obreiros. Dá-nos nova visão. Abre nossos corações de tal maneira que nós não fiquemos olhando para trás, mas olhar para frente, para a glória de Deus. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos esses irmãos, para que eles trabalhem para a tua glória, hoje e até a volta de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Os irmãos se sintam empossados, os que estão aqui em casa. Vamos juntos, sempre olhando para frente, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado. Uma palavra final. Eu quero agradecer ao colega Pastor Wellington por essa maravilhosa palavra, essa mensagem que falou nossos corações. Deus o abençoe, pastor. Deus o ajude. E meus queridos irmãos,
Como diz o nosso pregador, o nosso pastor, dessa noite, temos que avançar. Estamos avançando. O terreno foi comprado para abrir um novo espaço. Talvez que alguém não veja a importância desse espaço hoje, mas os irmãos verão no futuro. Os irmãos verão no futuro que valeu a pena o nosso esforço. Que valeu a pena você sacrificar o seu orçamento por apenas 19 meses para abrir caminho para outras pessoas. Provavelmente que alguns de nós não estejamos aqui, mas muitos estarão. Nós temos muitas crianças, nós temos adolescentes, nós temos jovens que chegarão à idade de casamentos, terão suas famílias, e eles se casarão aqui, criarão suas famílias aqui. Por isso que nós devemos pensar neles, pensar no futuro. Eu quero pedir a você que passe ali embaixo, na saída do templo, pegue o seu carnê. E lá nós temos várias opções, a partir de R$1.000 até R$25. Todos nós precisamos participar. O terreno que nós compramos, e no dia 10 nós precisamos estar com esse dinheiro na mão, R$40.000. Eu tenho absoluta certeza que você, que ama a causa de Deus, não vai deixar de contribuir. Deixemos as questões pessoais de lado. Deixemos as nossas visões humanistas de lado. E pensemos no reino de Deus. Pensemos no avanço do reino. Pensemos nas gerações futuras. Pensemos naquilo que Deus pôs em nossas mãos. Hoje, Deus pôs um terreno em nossas mãos. No contexto dessa pandemia, mas o Deus eterno sabe de todas as coisas. Ele caminhará conosco, nos ajudará a passar, a atravessar esse deserto, a passar pelo Mar Vermelho, a passarmos exatamente pelo Jordão. Mas Deus quer que nós possuamos a terra, e para possuir a terra, há lutas, há batalha. Isso aconteceu com Israel. Deus prometeu a terra, mas Deus não prometeu que eles chegariam lá sem problemas, sem dificuldades. E Deus fez com que eles chegassem depois de muitas lutas. Moisés ficou para trás. Moisés morreu lá no monte, mas Deus levantou um sucessor, Josué, e ele fez com que o povo possa chegar. É assim que Deus faz. Deus tira um e põe outro. E isso vai acontecer nessa igreja. Dentro em breve, deixarei o ministério dessa igreja. Mas Deus já está levantando o homem que pregou nesse púlpito hoje. E ele vai conduzir essa igreja para a glória de Deus. Amém? Nós vamos avançar. Moisés não chegou à terra prometida. Ele viu a terra. Eu já vi a terra. Há 10 anos vim orando por essa terra. E agora estamos com o pé na terra. Se Deus permitir, eu verei a terra comprada, paga. E vamos tomar posse da terra. E depois dessa posse da terra, Deus dará a este pastor um novo destino para a glória do seu santo nome. Vamos juntos, irmãos meus. Vamos juntos. Vamos tomar posse da terra. Vamos pisar nessa terra. Está bem pertinho de nós. O nosso Mar Vermelho são as 19 prestações. Mas Deus vai abrir o caminho. Deus vai abrir o mar. Nós vamos passar e vamos conquistar a terra em nome de Jesus. Amém? Vamos conquistar a terra. Mas é preciso que lutemos. Não é uma coisa fácil. Israel, para conquistar a terra, foi difícil. Muito difícil. Muita luta. Mas chegou e conquistou. E eu conto com você. Lá embaixo estão os carnês. Se você precisar que nós cheguemos à sua casa com carnê, nós vamos levar. A partir de amanhã,
o pessoal da obra estará em férias. Só a zeladora estará aqui. Mas o pastor Wellington, o pastor Gerson, os diáconos da igreja, principalmente o irmão Nilson, está à disposição dos irmãos. Vocês podem ligar para ele: Nilson, pastor Wellington, tragam para nós os carnês. Nós vamos à sua casa, se você não puder vir aqui, e levaremos para você, para que no dia 10 nós já tenhamos uma quantia levantada para que nós paguemos a primeira prestação para a glória de Deus. Amém? Vamos juntos, irmãos meus, sempre olhando para frente, nunca para trás. O que foi conquistado, já foi conquistado. Deus quer que nós olhemos para frente, para a glória de Deus. As gerações se sucedem e nós temos que abrir caminhos para elas. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela participação efetiva de todos vocês em 2020. Em 2021, Deus conta com você. Deus conta conosco. Vamos juntos para a glória de Deus. Deus nos dará vitória, nos fará mais do que vencedores, porque o dono dessa igreja chama-se Jesus Cristo, o invencível. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os demônios, ele venceu as potestades, e ele vencerá essa geração perversa e fará com que a sua igreja triunfe. Vamos juntos para a glória de Deus. Está começando o novo ano, e nesse novo ano teremos uma grande batalha espiritual. Eu quero convocar essa igreja para orarmos, vigílias de oração, jejuns, quebrantamento, de tal maneira que Deus possa ouvir nossas orações e caminhar conosco, a fim de que nós prossigamos para o alvo, sempre olhando para o alvo, para a glória de Deus. Obrigado, irmãos queridos, vocês que estiveram conosco, que foram também para outra igreja, o nosso abraço. Nós amamos a vocês, nós vamos orar para vocês, para que onde vocês estiverem, vocês sejam produtivos, sirvam a Deus lá, com alegria. O reino é um só, nós somos o povo de Deus. Onde você estiver, põe o seu talento a serviço de Deus, e nós aqui ficaremos orando por vocês, querendo que nossas igrejas filhas cresçam, desenvolvam também, que sejam maiores do que nós. Nós queremos isso. Que alegria ver uma igreja filha se despontando. Que alegria ver uma igreja filha reproduzindo, plantando outra igreja, como a igreja batista lá de Mambucaba, que já organizou uma outra igreja. Que alegria. Deus abençoe vocês, queridos irmãos. Vocês que são ex-membros dessa igreja, ajuda-nos. Nós compramos o terreno para a glória de Deus. E você que é membro dessa igreja, ex-membro dessa igreja, você nos conhece, entre em contato conosco pelos telefones 33-23-5795, 33-23-5795, ou pelo WhatsApp 24-981-15-50-52, 981-15-50-52. Fale conosco, ajuda-nos a conquistar essa terra, o terreno para a glória de Deus, para a honra de Deus, e nós vamos caminhar, e essa igreja será grande, forte, e nós alcançaremos centenas e centenas para a glória de Deus. Deus abençoe vocês, queridos diáconos, líderes, professores da EBD, os irmãos que trabalharam nos pequenos grupos, todos vocês que contribuíram, que trabalharam durante 2020, eu quero pedir a bênção de Deus sobre vocês, que Deus os abençoe. Obrigado pela cooperação, pela participação efetiva nesse ministério. Essa igreja não está inerte, não. Essa igreja não está parada, não. Deus sabe que não. Nós trabalhamos, nós consolamos pessoas. Na pandemia, nós trabalhamos, pastor Wellington, irmão Bruno e o pastor da igreja, nós trabalhamos diuturnamente, levando o consolo bíblico, a palavra de Deus no coração dos irmãos, fazendo ações sociais. Nós não propagamos, nós não fazemos alarde, mas a igreja realizou uma ação social, sim, e abençoamos muita gente, e Deus vai nos abençoar. Irmãos queridos,
Muito obrigado. Deus nos abençoe. Foi um ano difícil, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Pastor Wellington, Deus o abençoe. Deus o ajude por essa mensagem tão poderosa. Eu quero que vocês fiquem de pé. Eu vou pedir licença ao pastor irmão Bruno. Vou despedir com a bênção apostólica, a última música, e nós vamos terminar e vamos para casa. E daqui a pouco, está longe ainda, falta ainda pelo menos 9. Que hora agora? 3 horas. Vamos receber 2021 em casa. Muito obrigado. Uma assistência excelente aqui no templo. Estou feliz com isso. Os irmãos vieram. Louvado seja Deus. E você está em casa? Muito obrigado. Ao Joel, que não pôde estar aqui, o nosso querido Joel. A irmã Niede, que não pôde estar aqui. A irmã Olina, que não pode caminhar mais. A irmã Eunice, que está na cama à morte, não pode estar conosco. Irmão Divino, que não pode estar conosco. Irmãos queridos que não puderam estar aqui, mas os nossos corações estão juntos, irmãos meus. Nós estamos juntos e vamos caminhar juntos para a glória de Deus. Vamos orar. Oh Deus, obrigado pela tua palavra bendita nessa noite, que nos convida a olharmos para frente, que nós não fiquemos presos ao passado. Tudo que o Senhor nos permitiu conquistar, nós te damos graças por isso. Nós organizamos igrejas, nós plantamos igrejas, nós consolamos pessoas, batizamos quase chegando a quase 3.000 pessoas nesse ministério, e agora queremos avançar muito mais. Que o teu santo e bom Espírito nos dê almas para Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que nos deu e nos guardou em 2020, a graça infinita do Senhor Jesus, que nos consolou no dia da nossa dor, e as eternas consolações do Espírito Santo, que nos jogou para frente quando estávamos desanimados, conosco sejam, irmãos, desde agora e para sempre, e que a Trindade Divina nos ajude a caminhar em 2021 para a glória e honra do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém? Amém. Deus abençoe vocês. Tome assento e vamos à última música, e que Deus nos abençoe. Estejamos juntos em 2021 para a glória de Deus. Nunca mais seremos
Meus irmãos, lá na saída, nós preparamos uma lembrancinha para vocês. Não saiam sem pegarem a lembrança que nós trouxemos para vocês. De coisa simples, nós queremos oferecer a você, nesse último dia, passe pela portaria, receba esse presente que a igreja preparou para cada um de vocês. Muito obrigado, Deus nos abençoe e até domingo que vem, já no ano novo, para a glória de Deus. Amém. Uma boa noite a todos, vocês que estão em casa, vocês estão aqui. Irmã Kênia, que prazer rever a senhora. Com saúde, Deus abençoe a irmã. Oremos pela irmã Nassimar. A irmã Nassimar está no hospital, vai ter alta. Temos amanhã e depois da manhã. E a todos vocês, minha oração, Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos em paz. Deus nos dê graça para 2021, em nome de Jesus. Amém e amém.
Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus.